Ai, porra. Então, gente, vamos iniciar radiologia com 4 patologias, tá? Nessa aula eu já vou abordar neuroma de Morton, sinal do túnel do carpo, schwannoma e neurofibroma, tá? Lembrando que falaram tanto pra eu cobrar que eu tô fazendo um intermediário. Então, eu estou aceitando gratidão em forma de Pix. Então, gente, sem cerimônias. Sem cerimônias. Estou aceitando. Obrigado. Toma aqui um Pix. Ananda, gostei da sua aula. Toma aqui um Pix. Estou aceitando, tá? Vamos começar. Neuroma de Morton. O bom é que a gente já tá topado na fisiopatologia, não é? A gente já entende a repercussão que acontece quando a gente tem inflamação ou compressão de um nervo. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma explicadinha. O neuroma de Morton, que é o espessamento do nervo digital plantar, causado por compressão, calçados, marcha, corrida, enfim. São áreas focais de fibrose perineural. Esse neuroma de Morton ele vai ficar predominantemente entre o 3º e o 4 metatarsos. E tá aqui a imagenzinha. Então, eu vou ter uma compressão crônica desse nervo. Em resposta a isso, eu vou ter um quadro de destruição da bainha de mielina, eu vou ter um quadro de destruição do axônio. E nessa recuperação constante, dessa forma crônica de destrói, recupera, destrói, recupera, destrói, recupera, eu acabo tendo uma regeneração hiperplásica. Então, um aumento ali daquelas células e também uma fibrose. Fechou? Então, vamos aos exames de imagem. Gente, a radiografia, ela não é uma boa escolha para o neuroma de Morton, porque eu não vou visualizar esse neuroma. Mas eu posso usar a radiografia como uma forma de diagnóstico diferencial. Então, eu venho com uma queixa do paciente, tá? Com uma metatarsalgia, uma dor muito forte ali na questão do pé. E então, eu vou pedir um raio-x do pé, AP e perfil. E também pé de oblíquo. Eu não vou visualizar nada. Inclusive, eu não vou visualizar sinais de outras doenças, como essa doença de Friberg, eu não vou visualizar patologias articulares, eu não vou visualizar patologias ósseas. Então, eu já posso começar a suspeitar de um neuroma. Então, eu posso solicitar uma ultrassonografia. Aí, a ultrassonografia, sim, é um exame de escolha muito bom para o neuroma de Morton. Além dele ter, sempre a ultrassonografia ela tem essa vantagem de ser rápida, de ter fácil acesso e fácil custo. Mas uma coisa muito interessante da ultrassonografia é que ela permite uma avaliação dinâmica do neuroma de Morton. E aí a gente lembra do sinal de Mulder positivo. O que é isso? Para eu conseguir uma parte do exame físico, para eu conseguir detectar o neuroma de Morton, é movimentar esse neuroma. Então, eu vou fazer uma compressão laterolateral no pé do paciente. Vou posicionar o meu polegar entre o 3º e o 4 metatarsos e vou comprimir. Quando eu comprimir, eu vou sentir uma massa se movendo, eu posso até escutar um clique. Esse é o sinal de Mulder positivo. Então, eu vou fazer essa compressão e o neuroma ele vai mover-se de lugar. Quando eu faço isso com a minha ultrassonografia num transdutor linear com a alta frequência e uma baixa profundidade, porque isso é o padrão para o músculo esquelético, eu vou ver essa movimentação desse neuroma. Tá até aqui a imagem. Coloquei também aqui um exemplinho, ó, o 1º metatarso, o 2º, o 3º, o 4º metatarso, o 5º metatarso, e aqui, ó, o neuroma de Morton, um pouquinho mais meu nome, toda vez eu esqueço esses nomes, hipoecóico, tá? Ecogenicidade, hipoecóico, intensidade e ressonância, e eu esqueci da tomografia. Qual a tomografia? Esqueci. Sim. Então, eu vou fazer essa compressão enquanto o meu transdutor linear tá ali.
na posição entre o quarto e o terceiro metatarso. Quando, ó, aqui tá sem compressão, tá? Eu consigo dar uma visualizadinha, mas quando eu faço a compressão, aí é que eu consigo ver bem esse negocinho pulando assim. Plim, plim, comprimo, ele pula. Plim, comprimo, ele pula. Plim. Então, como eu descreveria, o radiologista, como é que eu descreveria? Uma lesão hipoecóica, que significa que é o quê? Que é mais escura do que o entorno, mas também não é totalmente preta. Ovalada e bem definida no espaço intermetatarsal proximal à cabeça dos metatarsos, que é uma característica também desse neuroma. Ele está próximo ali da cabeça dos metatarsos. Não consigo nem ver direito o outro. Aqui, ó. Aqui é que dá pra ver bonitinho. A cabecinha aqui dos metatarsos. Então, consegui, fiz a compressão, consegui ver que movimenta, consegui, deu positivo pro sinal de Mulder. Aqui o corte sagital e corte axial. Mesmo assim, eu preciso fazer um diagnóstico diferencial com a bursite intermetatarsal, que é o espessamento do tecido sinovial. E a característica é, olha a importância da ultrassonografia para eu ter essa avaliação dinâmica, porque quando eu faço essa compressão, ela some. Ela não vai ser que nem o neuroma que ele pula. Tá? Aqui eu faço a compressão, o neuroma pula. Já na bursite não, ele some. Há um processo inflamatório e uma característica que vai marcar muito é o aumento da vascularização. Então, eu vou usar um Doppler. Quando eu utilizar o Doppler, eu vou ver o aumento da vascularização. Sim, eu posso ter um aumento da vascularização no neuroma de Morton, mas predominantemente eu vou usar para diferenciar o Doppler. E aí eu vou ver bastante vascularização, tá? E ó, até aqui mesmo dá para ver aqui uma hipoecogenicidade, hipoecogênico e hipoecoico. Dá pra ver aqui mais pretinho, deixa eu falar na minha linguagem, mais pretinho, mas eu não consigo. Percebe que o neuroma de Morton, ele é bem delimitadinho, bem mais coisadinho. Aqui eu já tô tendo uma baguncinha, entendeu? Isso também pode ser usado para dar uma diferenciada entre a bursite e o neuroma de Morton. E aí a gente vem para um exame que é muito preciso, na maioria dos casos, na maioria das patologias, que é a ressonância magnética. Ela é utilizada em casos de recidivas pós-cirúrgicas, é um exame muito preciso. O melhor plano é o coronal T1. O coronal é um corte assim. Tá. Não, porra. O coronal é um corte assim. Mas o meu pé tá aqui. Então, eu vou ter um corte assim. Mas aí a gente associa que o corte assim é o axial, né? O corte assim é o coronal, o corte assim é o axial, o corte assim é o sagital. Só que no pé, o corte assim vai ser o coronal. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Eu vou ver a cabeça dos meus dedos cortadas, ao que parece um corte axial, mas na verdade é coronal, porque eu tô aqui deitada, o negócio tá passando aqui, e aí eu vou cortar o meu pé dessa maneira, tá? Então, o melhor para avaliar é o plano coronal em T1, tá? Então, eu vou ter uma lesão hipo ou isointensa, bem delimitada. Olha como ficou bem bonitinha, bem assim, bem delimitada. Forma até uma associação, pode ser até um formato de uma lágrima. Então, ela é bem delimitada nessa questão. Ó, aqui também bonitinha. Oxe, bonitinho demais aí na ressonância. Esse povo adora ressonância. Também posso pedir em T2 com saturação de gordura. Lembrando que a saturação de gordura eu meio que vou eliminar a gordura da minha ressonância. Ou seja, eu vou fazer com que ela perca aquela característica brilhante. Ó, aquela característica branca brilhante. E ela fica preta. E aí o neuroma vai se apresentar hiperintenso e brilhante na imagem. Como, ó, nessa imagem aqui. Tá? E é isso, o neuroma de Morton, os exames de imagem e a parte de imagem é essa. E agora a gente vai para a síndrome do túnel do carpo. Lembrando que o túnel do carpo, ele é uma partezinha aqui do nosso punho.
em que eu vou juntar várias estruturas que elas vão passar por um mesmo local. É como se realmente fosse um túnel, que o fundo do túnel fosse os ossos do carpo, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezóide, captato e amato. Haha, amor, eu era técnica em radiologia, eu tive que aprender essa merda. E eu vou ter na superfície um ligamento forte e espesso. N motivos para eu ter uma síndrome do túnel do carpo. Movimento repetitivo, muita força, pipipipopopó, trauma, lesão, enfim. E tá aqui até o... Ó, passa por aqui, ó. Que ele vai afetar o nervo mediano. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma compressão do meu nervo mediano. O nervo mediano, ele vai... Eu coloquei aqui. Não. Eu coloquei em algum lugar aqui. Assim, ó. Ele é responsável por sensibilizar o polegar, o indicador, o médio e a partezinha do anelar. Ó. Aqui. O nervo mediano vai ser responsável pela inervação desses dedos aqui. Então, se eu tenho uma compressão desse nervo, eu volto para lembrar vocês o que acontece quando eu tenho a compressão de um nervo. Eu posso ter o quê? Uma falta de suprimento sanguíneo para esse nervo. Eu posso ter uma lesão na bainha de mielina. Eu posso ter uma lesão nos axônios. E tudo isso gera o quê? Gera uma resposta inflamatória. Gera uma interrupção ali da comunicação e do trabalho das fibras nervosas. É um tipo de neuropatia inflamatória. Acontece quando o nervo mediano é comprimido, passa pelo túnel do carpo, tá? E tá aqui, ó, o túnel do carpo. O ligamento, olha, nervos e bastante tendões. Então, eu vou ter uma compressão aqui desse nervo mediano. Gente, na radiografia e na tomografia, é muito limitado detectar. Na radiografia que é? Ser sincera, você não vai ver quase nada, né? Então, eu vou só ver se eu vou ter uma esteatose desse osso do carpo, se eu vou ter uma calcificação de partes moles. Então, não é o exame de escolha. O exame de escolha nesse caso pode ser uma ultrassonografia. Alguém fez gol. Alguém fez gol. Eu vou ter uma ultrassonografia. Então, eu vou avaliar a área seccional do nervo mediano antes dele entrar no túnel, tá? Então, antes dele entrar no túnel, eu vou acompanhar esse nervo para ver o quê? O tamanho, a espessura desse nervo. A espessura? O tamanho desse nervo antes que ele entre no túnel. Porque se eu tenho uma compressão, eu posso ter um aumento do tamanho desse nervo antes dele entrar no túnel. E aí, eu vou ter uma área seccional entre 9 a 0,9 a 0,11 centímetros quadrados, né? Lembrando que na ultrassonografia a gente consegue medir, é bem interessante isso aqui. Então, como o nervo está sendo comprimido, essa área antes da entrada do túnel estará aumentada. Então, lembra, na ultrassonografia eu vou buscar a área seccional antes que o meu nervo entre no túnel e vou medir. Então, entre 9 e 11 a gente já pode considerar uma síndrome do túnel do carpo. Porém, o paciente precisa ter os sintomas, tá? O paciente precisa ter a clínica. Não é, tô com o nervo aumentado, tem a síndrome do túnel do carpo e o cara não sente nada. Não, ele tem que sentir. Então, ele pode sentir o quê? Parestesia, no polegar, dormência, né? Dor, parestesia polegar, indicador metade anelar, dor, fraqueza, sensação de choque. Outra forma também da gente avaliar é pela espessura do nervo num plano sagital. Plano sagital, assim, de lado. Ao invés de analisar assim, de frente, tava sendo analisado assim, de forma coronal, eu vou avaliar de forma sagital. Então, eu tenho aqui o nervo bonitinho, ó, aqui o carpo, ó, o rádio, o carpo. Eu tenho aqui o nervo bonitinho. Chegou na região do carpo, nitidamente eu estou vendo a diminuição da espessura desse nervo. E aí, quando ele sai da região do carpo, eu vou ver que a espessura voltou ao normal. Então, claramente, eu tô tendo uma compressão desse nervo. E se o paciente tem a clínica, eu com certeza vou pensar na síndrome do túnel do carpo.
Porque radiologista não dá diagnóstico, né? E, para exemplificar também, eu trouxe um nervo normal, tá? Que ele não deve ultrapassar um tamanho de 10 milímetros quadrados e com a presença fascicular, tá? Lembra que o nervo tem esse padrão fascicular? Lembrem, porque na síndrome da túnel do carpo eu vou perder esse padrão fascicular. É também uma característica bem marcante dessa síndrome, tá? Então, nervo afetado, eu tenho um aumento aqui da espessura, eu tenho presença aqui de edema, que indica também presença de líquido inflamatório, e eu vou ter a perda do padrão fascicular. Cadê os fascículos aqui? Sumiram. E também eu posso avaliar em uma ressonância, tá? Vou ter um aumento do sinal do nervo nas imagens ponderadas em T2. E eu também achei bem tranquilinho de visualizar. Ó, tá aqui o túnel do carpo. E tá aqui, ó, os tendões. E tá aqui, ó, o nervo. Dá pra perceber, olha, tendão comprimido. Dá pra perceber que esses tendões estão sendo comprimidos. Aqui essa mão tá toda esbagaçada. Ó pra isso, olha esses dedos. Parecem um monte de salsichas, pô. Tá, pô, como é o nome disso? Macrodactilia. E aqui, ó, o nervo mediano espessado, tá? Aqui também, não, aqui tá uma bagaceira da porra. Esbagaçadíssimo, enorme, super, super, super gigantesco a espessura desse nervo, ó. Muito, muito mesmo. Sim, gente, isso aqui é antes, né, de entrar no túnel do carpo. Porque no túnel do carpo ele vai estar comprimido. Como é que ele vai estar grosso assim? E essa é os exames de imagem. Mas realmente, um exame de escolha para a síndrome de túnel do carpo é a eletroneuromiografia. Que eles são colocados eletrodos que registram a condução elétrica ao longo do nervo mediano e a resposta muscular. Então, na síndrome da túnel do carpo, detecta o retardo na condução desse impulso nervoso. Por que ele tá retardado? Bicho, tá comprimido, os negócios tá comprimido, o negócio tá todo machucado. E como é que eu vou ter um funcionamento normal de um nervo machucado, inflamado, destruído? Não tem como, né? E aí eu vou ter graus, parece que é o 4º grau, o do síndrome do túnel do carpo. Fechou? Síndrome do túnel do carpo. E a gente vem pro chivanoma. Nós sabemos o que é um chivanoma, né? Tumor benigno das células de Chivan, bem encapsulado, vai crescer ali naquele nervinho, né? Meio que circunscrito no nervo. Mais comum no 8º nervo, o nervo vestíbulo coclear. E o exame de escolha é a ressonância com contraste. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma ressonância sem o contraste, para eu avaliar a dimensão desse tumor. Tá aqui, ó, aqui é um T1, ó, dá pra ver só bem discretinho, né? T2 eu já consigo ver melhor, mas com contraste é que realmente eu consigo avaliar bem o chivanoma. Neurofibroma também, nós já sabemos o que é um neurofibroma, tá? Também o exame de escolha é uma ressonância magnética, pode ser uma ressonância T2 com saturação de gordura, e a gente vai observar os nervos em volta para diferenciar com o chivanoma. Lembra que o chivanoma, ele vai empurrar os nervos em volta, ele vai fazer uma compressão ali nos nervos. O neurofibroma, ele vai crescer dentro ali dos nervos. Então, tanto é que é super difícil e não é nenhum tratamento cirúrgico o neurofibroma, né? Não é uma primeira escolha. Tem mais alguma coisa? Não, gente, é isso. Vou continuar com as aulas de imagem e que Deus me abençoe, me dê muita força para eu fazer anatomia, viu? Porque eu vou te contar, viu? Aquela do cabeça e do pescoço, juro, exaustão extrema, extrema. Tchau!